Orações, que nesta noite tu possas usar o Tiago, Senhor, este jovem seminarista, que tem, Senhor querido, se dedicado à palavra e ao ministério. Que o Senhor possa usá-lo para falar ao nosso coração, à nossa alma, e que a tua palavra venha edificar a tua igreja, venha trazer, Senhor querido, aleluia, aquilo que o Senhor de fato tem para nós. A tua palavra é boa, aleluia, a tua palavra é perfeita. Por isso, nesta noite, nós o glorificamos e exaltamos. Toma nas tuas mãos, Senhor, guarda ele, guarda a tua igreja. Derrama do teu poder sobre nós, para que possamos, Senhor, receber a palavra com alegria. Que a nossa alma se regozije nesta noite, de poder, Senhor querido, ouvir a voz que vem do alto, a voz que vem da palavra, para a edificação do corpo, da igreja. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, os irmãos. Podem se assentar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente com os irmãos. Hoje, como meu pai falou, estou aqui com a minha mãe e com a minha irmã. E sempre uma alegria estar com vocês. O texto de hoje da nossa mensagem está em Lucas 15, do verso 3 ao verso 7. Enquanto os irmãos abrem, nós vamos falar um pouco hoje sobre a ovelha perdida. A parábola do resgate da ovelha perdida. Lucas 15, do verso 3 ao verso 7. Vou começar no verso 1, meus irmãos. Se eu me permitem. Lucas 15, do 1 ao 7. A palavra de Deus em Lucas 15 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Vamos orar novamente? Senhor, que grande privilégio temos aqui em ler a Tua palavra, ó Pai. Que grande privilégio temos em aprendê-la. Que possamos agora entender com mais profundidade, ó Pai. Que o Senhor nos dê a Tua sabedoria e o Teu entendimento para isso. Em nome de Jesus. Amém. O que eu quero falar com os irmãos hoje é justamente sobre o que o texto traz. O resgate da ovelha perdida. Algumas lições que este resgate, que fala muito também sobre nós, traz para a nossa vida. O que Jesus, ao trazer esta parábola da ovelha perdida, está nos ensinando? O texto ele não começa aqui com a parábola propriamente, ele traz antes uma explicação do contexto do cenário ali. O texto diz que tinham dois grupos. O primeiro grupo era o dos publicanos e dos pecadores, que se aproximavam de Jesus para ouvir. Eles tinham interesse em ouvir aquilo que Jesus ensinava, e eles se aproximavam dele. Este grupo aqui era considerado aquele grupo como escória da sociedade. Hendrickson vai dizer que eles já consideravam Jesus seu amigo e eles se habituaram a estar ao redor dele. Ele também afirma que os publicanos são mencionados junto com os pecadores e eles são considerados pessoas más. Jesus estar ali e eles se aproximarem de Jesus, para o texto não é como se fossem pessoas boas, mas é como se pessoas ruins se aproximassem de Jesus. O segundo grupo que o texto traz são daqueles que murmuravam, fariseus e escribas. E eles diziam: este recebe pecadores e come com eles. Se o se aproximar dessas pessoas más já era ruins, o afirmar destes homens de que se Jesus sentava e comia com eles, era afirmar que Jesus estava basicamente cometendo atos impuros. Era como se Jesus fosse pior, porque ele se sentava com essas pessoas. Eles estavam ali falando: olha,
Este Cristo que afirma ser o Filho de Deus, ele não passa de uma lástima, ele não passa de uma farsa. Ele se assenta com as piores pessoas que existem. E eu não quero me envolver com esse Jesus. Ele se assenta com aqueles que são deixados de lado, com os pecadores, com os publicanos. Ele não é melhor do que nós. Ele é, na verdade, muito pior. Porque nós vamos ouvir aquilo que ele ensina. Então Jesus traz esta primeira parábola, que faz parte de um grupo de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. 3 parábolas que vão nos falar sobre resgate. Mas eu vou me atentar apenas na parábola da ovelha perdida. Hendrickson, falando dessas parábolas, vai afirmar uma coisa muito bonita. Ele diz que as 3 têm um tema central, isto é, o anelante amor do Pai pelos perdidos. As 3 parábolas trazem a mesma coisa. Jesus mostrando a estes escribas e fariseus que o Pai vai em busca dos perdidos e ele resgata estes perdidos, que ele ama estes que são considerados piores, aqueles que pela sociedade estariam de lado. Jesus diz que o Pai os ama e vai atrás deles. A parábola da ovelha perdida, então, nos traz 3 lições. A parábola da ovelha perdida, que fala sobre este resgate e sobre este amor, nos ensina, em primeiro lugar, que resgate exige sacrifício. O texto no verso 4, afirma que: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? O texto não mostra este homem indo em busca da ovelha até ele cansar. Não mostra ele indo em busca da ovelha até que seja noite. Ele sai pela manhã e quando dá a noite ele volta para casa. O texto afirma que ele vai até encontrá-la. Ele deixa tudo para trás e ele deixa essas ovelhas. E ele se sacrifica, porque ele considera aquela ovelha importante para o rebanho. Nós vamos ver mais à frente que a ovelha aqui também somos nós. Mas o texto mostra este sacrifício. Mostra que aquele que perdeu algo vai em busca independente das consequências. Ele deixa tudo para trás e segue até encontrar essa ovelha. Na Bíblia nós temos 3 homens que também vão em busca de ovelhas. Nós temos Saul, em 1 Samuel 9, do 3 a 5, que vai em busca das ovelhas de seu pai. Ele sai em busca das ovelhas e um belo momento, no verso 5, o texto diz que Saul então diz para o moço: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Saul aqui, ele desiste de procurar a ovelha. Ele prefere voltar para casa e ele se encontra nesta volta com Samuel, mas ele desiste. Ele olha e fala: eu prefiro voltar para casa para estar com o meu pai do que ficar procurando esta ovelha até achá-la. Para mim não importa tanto assim procurar esta ovelha. O segundo homem que nós temos com uma história de ovelha é o rei Davi. Davi, quando vai conversar com o próprio Saul, ele diz: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se contra mim, o agarrei pela barba e o feri e o matei. E ele afirma: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aqui Davi, ele traz uma lição. Enquanto Saul, que mais tarde deixa de ser rei, porque se afasta do Senhor, Davi aqui, ele segue ao Senhor e ele mantém essa luta pelas ovelhas. Ele não foge quando vê o leão para voltar para a casa de seu pai. Ele não foge quando vê o urso para a casa de seu pai. Ele não fala: as ovelhas ficam para trás, eu prefiro que meu pai não se preocupe. Ele fala: eu vou lutar com as ovelhas e com o urso, porque é o Senhor que me guarda. Eu vou lutar com a ovelha e com o urso, porque elas são o meu rebanho. E aí ele traz a lição: se eu vou lutar com as ovelhas, pelas ovelhas, com o leão e com o urso, quanto mais lutarei pelo povo de Deus com este filisteu. Eles são o povo de Deus e ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Eu vou lutar por este povo. A gente tem então, depois disso, a história do bom pastor, Jesus. Jesus, em João 10, 11 a 15, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas.
O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. O maior sacrifício que temos em resgate de ovelhas é o do próprio Cristo. O bom pastor que vai e se sacrifica naquela cruz e ressuscita, porque ele entende que este é o preço a ser pago por suas ovelhas. Amém. Pelos filhos de Deus e por aqueles que o Pai salvou, ele entende que o único sacrifício necessário e o único sacrifício capaz de os redimir era morrer e sangrar naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia e testemunhar a vida de Cristo. Oh, Deus. Mas se somos resgatados e se somos salvos pela sua graça, o sacrifício último e capaz, o texto nos traz mais uma lição. Se a primeira é que o resgate ele exige o sacrifício, o resgate também pressupõe encontro. O texto no verso 4 e 5, ele fala deste homem que sai. E ele termina esta parte dizendo, achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. Se ele vai até encontrar esta ovelha, o resgate pressupõe que ele encontra. Porque o texto diz, ele encontra e coloca sobre os seus ombros. Coloca e carrega até a sua casa, cheio de júbilo. Nós devemos entender então, que devemos encontrar os perdidos. O bom pastor nos encontrou e se fomos encontrados, devemos também encontrar a outros. Hendrickson vai dizer que o pastor põe seus ômbregos com o estômago da ovelha contra sua nuca e as 4 patas atadas diante de seu rosto. Assim, ele carrega ela de volta para sua casa na vila. O ato de Cristo ao nos resgatar naquela cruz acontece da mesma maneira. Ele nos coloca em seus ombros e nos carrega, e naquela cruz ele carrega todos os pecados de todos os homens. Ele nos leva para a casa do Pai, onde, pela graça de Deus, um dia receberemos a coroa, que é para aqueles que esperam a Cristo. Amém. Assim como Paulo afirmou, o texto em Romanos vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Não devemos entender que Cristo não veio ao nosso encontro. O próprio Deus se fez homem e desceu, sacrificou-se por nós e nos encontrou. O seu Espírito Santo vem ao nosso encontro e faz parte hoje, está em nós, para que possamos também ir ao encontro dos perdidos. Amém. Existem tantos lá fora que precisam do encontro do bom pastor. Nós devemos ir com missão de encontrar essas pessoas. Amém. E se vamos encontrar, devemos encontrar, entendendo que devemos ir até as últimas consequências. Devemos ir entendendo que vai nos custar tudo. E mesmo que nos custe, glória a Deus. Amém. Mesmo que nos custe, glória a Deus. Porque nada é mais importante nesta vida do que viver e morrer para pregar a Cristo. O texto ele diz então, aqui, e Virgem vai afirmar que o não encontrar a ovelha perdida pesaria no bolso dele. Ele daria a vergonhosa reputação de pastor descuidado. Mais à frente ele afirma, estar perdido também significa estar impossibilitado de servir. O perder a ovelha no contexto aqui que Cristo fala, não era simplesmente como eu perder o meu relógio. Eu perdi o meu relógio, eu acho outro. O perder a ovelha no contexto de Cristo era trazer vergonha para aquele homem. Esta ovelha perdida, e se ele chega no outro dia e fala, não vou atrás, porque eu tenho ainda 99, são muito mais do que essa uma que se perdeu. Se alguém chegasse para ele e falasse, onde está aquela uma que se perdeu, e ele falasse, se perdeu e eu não fui procurar, seria vergonha. Ele não seria um pastor mais de tanto mérito, ele seria descuidado. O bom pastor Jesus, ele não deixa nenhuma ovelha para trás. Amém. Ele vai atrás de todas, ele busca todas, porque ele não é um pastor descuidado. Ele é o pastor, o bom pastor, e ele dá a vida por suas ovelhas. Mas o texto não termina aí. Então, se este resgate exige sacrifício, e ele pressupõe um encontro, ele nos traz uma última lição. O resgate aqui, ele gera também
alegria coletiva e arrependimento. O texto ele termina com a ovelha sendo encontrada. Dos versos 5 a 7, Lucas vai dizer: achando-a, põe sobre o seu ombro cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O texto fala que aquela ovelha que foi encontrada gera alegria. Ela gera alegria para aquele pastor, gera alegria para seus vizinhos e amigos. E o texto aqui traz esta ovelha encontrada como um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende gera alegria para a igreja. O céu está em festa e haverá maior júbilo no céu por este pecador que se arrepende. Se no céu, o local perfeito da presença de Deus, existe júbilo por um pecador que se arrepende, quanto mais na nossa igreja terrena. Devemos nos alegrar por todas as vidas entregues a Cristo. Amém. Todos aqueles que entram em nosso meio e são encontrados pelo poderoso amor de Deus, como cantado aqui, tem que nos alegrar. Tem que alegrar a igreja e nos motivar a sermos ainda mais incisivos na pregação do Evangelho. Esta alegria ela é tanto para aquele que é encontrado, tanto para a igreja também que o encontra. Nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, verso 8, um homem que é encontrado. O texto diz que de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Depois disso, o texto em Atos 8 vai nos falar de Filipe quando encontra aquele homem na carruagem. E o texto diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Meus queridos, aquele que foi encontrado tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 8, seguem a sua vida não mais como estavam. O homem do capítulo 3 pedia esmolas na porta do templo e sofria, era deixado de lado pelo povo. Mas ali ele é encontrado e o texto vai nos mostrar que Pedro olha para ele e fala: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E ele levanta e ele entende que ele deve adorar ao Senhor. Ele levanta e se põe em júbilo, louvando a Deus. Atos 8 vai falar sobre este homem importante que é batizado e ele entende a palavra do Senhor. E ele se alegra no Senhor. Estes dois homens aqui são testemunhos da alegria. Eles chegam aos seus locais e este homem de Atos 3, ele move todo um povo para se alegrar também. Toda aquela igreja, aquele templo ao redor dele, celebra ao Senhor e eles ficam extasiados por causa daquela cura. Eles não entendem, mas o povo se alegra. Eles se perguntam: este não era o homem que nasceu e não conseguia andar? Era o homem que estava deixado na porta do templo? E ele é curado pelo Senhor e ele é resgatado pelo Senhor. Aleluia. A salvação ela gera alegria. Ryle, que é um comentarista, ele afirma que o amor de Deus é intenso e profundo. Assim como o pastor se regozijou ao encontrar sua ovelha, e a mulher por achar sua moeda, também o Senhor se regozija em salvar pecadores. É um prazer genuíno para ele arrebatá-lo como tições de fogo. Essa alegria aqui não é uma alegria passageira. Não é a como de eu encontrar o meu relógio em cima da mesa e eu falo: que bom, encontrei o meu relógio. Não é como se o meu time no futebol ganhasse e eu tivesse aquela alegria, que dura mais ou menos uns 5 minutos, porque eu já começo a me estressar com o jogo de outro time. Mas é uma alegria que durará por toda a eternidade. Amém. É a alegria no céu que será a alegria onde viveremos por toda a eternidade com Cristo. Essa alegria é a alegria que devemos entender como a nossa alegria. Devemos ser alegres por causa dessa alegria aqui. Devemos também, neste caso, nos arrepender. O texto é muito claro. Ele não se alegra porque foi apenas encontrado. Ele se alegra porque se arrependeu. É um pecador que se arrepende. Um pecador que entende a promessa de Cristo. E agora ele não vive mais como ele era. Um pecador agora redimido e que vive para a glória do Senhor. Não podemos considerar apenas que fomos encontrados e continuar na vida anterior.
devemos ser encontrados e viver a nova vida em Cristo. Devemos ser encontrados e agora partir em busca de mais encontros. Amém. O seminário onde eu estudo chama SPS e no chão está escrito: salvos para servir. Muito bonito, uma verdade muito certa. Devemos entender que fomos salvos para servir ao próximo. Fomos chamados para chamar o outro. Fomos resgatados para resgatar o próximo. Não podemos deixar o resgate de Cristo e a verdade de suas palavras guardadas em nós apenas. Devemos proclamar o seu amor, o seu resgate, a sua salvação a esses pecadores, assim como Jesus faz. Devemos, assim como o bom pastor, ir em busca das ovelhas perdidas. A conclusão de tudo isso é que fomos resgatados. Essa é uma verdade que temos que ter. Cristo veio, se sacrificou, deu a vida por suas ovelhas. E isso é uma verdade que temos que ter. Não podemos deixar isso passar. Temos que saber e temos que ter certeza que somos resgatados. Ele veio ao encontro de pecadores, se assentou conosco e nos convidou ao banquete final. Possamos juntamente com ele, celebrar as bodas do Cordeiro. Se somos parte do grupo resgatado e nós entendemos que somos, não podemos perder essa verdade. Devemos pregar o Evangelho. Devemos alegrar a igreja com a salvação de pecadores. Devemos trazer cada dia mais pessoas para o corpo de Cristo. Novamente, não porque somos capazes disso, mas porque Cristo é o verdadeiro Evangelho. Amém. Devemos entender que pelo agir do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho de Cristo, este Evangelho aqui, pecadores se assentarão conosco e um dia celebraremos as bodas do Cordeiro no céu. Um dia, como Paulo afirmou, receberemos a coroa para aqueles que esperam a vinda de Cristo. Completaremos a carreira e teremos vencido. O Wiersbe, ele termina falando aqui uma coisa muito bonita novamente. Ele afirma que sempre que ajudamos a conduzir uma alma perdida a Cristo, experimentamos maravilhosa alegria interior. Outros se alegram conosco quando compartilhamos a boa notícia de que a família de Deus tem mais um filho. Além disso, há alegria no céu. Os anjos sabem melhor do que nós que somos salvos de algo para algo e se alegram conosco. Devemos viver esta alegria, não apenas aqui no domingo ou nos cultos de quinta-feira, mas em todos os lugares que formos. Devemos mostrar ao mundo, pregando o Evangelho, a alegria daquele que foi encontrado por Cristo. Da mesma maneira que estes dois homens de Atos, devemos seguir o nosso caminho cheio de júbilo. Devemos seguir os nossos caminhos transformados pelo Senhor. Devemos, no nosso trabalho, nos nossos empregos, mostrar o que é que fomos salvos. Fomos salvos de algo para algo. Estávamos na lamaçal do pecado e fomos salvos para a retidão em Cristo. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecados e agora podemos adorar ao Deus vivo, aquele que veio e se sacrificou. Devemos entender então esse resgate. A lição que fica então é que este é o resgate da ovelha perdida. A ovelha perdida somos nós. A ovelha perdida é todo mundo ao redor de nós. Devemos entender que o resgate ele exige sacrifício de nós. Ele vai nos pressupor um encontro. Não podemos nos calar. Não podemos achar que apenas por estarmos do lado de alguém no metrô, ele vai conhecer a Cristo. Devemos encontrar aquela pessoa, pregar a verdadeira palavra para ele. E devemos entender, por último, que este resgate vai gerar alegria. Esta vida salva vai gerar alegria para ela, para a família dela, para a igreja de Cristo. A igreja que está aqui reunida fisicamente, a igreja invisível lá no céu. Igual o texto diz, um pecador que se arrepende gera júbilo no céu. Devemos, portanto, pregar o Evangelho. A mensagem do resgate é ir ao encontro de pecadores. Diferente destes fariseus e escribas que reclamavam e murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Devemos ser o grupo dos publicanos e pecadores, que aproxima-se de Jesus para ouvir, aproxima de sua palavra para entender mais,
Aproxima-se de Cristo para conhecê-lo melhor e pregá-lo melhor. Devemos, portanto, cada dia mais, sermos mais perto de Cristo, estarmos mais próximos do nosso Senhor, para que um dia possamos estar com Ele no céu. Quanto mais próximos de Cristo, mais seremos como a menina que fala com Naamã. Não murmuraremos ou reclamaremos das situações, mas veremos oportunidades de pregar o Evangelho de Cristo. Não seremos aquele que fala mal do outro, mas seremos aquele que, em vez de falar mal, agradece porque está ali e pode pregar a palavra de Cristo. Convido os irmãos a orarem novamente. Senhor, graças te damos por mais este dia, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque fomos resgatados. Te agradecemos, ó Pai,